Bom dia a todos. Bom dia. É muita alegria, né, que a gente retorna mais um domingo aqui, né? E está passando tão rápido, né? Já estamos no meio do ano, né? Incrível, né? Mas parece que foi ontem que a gente estava se despedindo do ano anterior, né? Mas as coisas passam muito rápido. Então, é mais um motivo, né, para nós aproveitarmos cada segundo da nossa existência aqui, né? Porque não volta. O segundo que passa, ele não volta mais, né? Então, hoje eu escolhi para nós conversarmos um pouquinho sobre merecimento, né? De que nós temos ou não temos, né? Então, é muito difícil, às vezes, para nós aceitarmos determinadas coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, principalmente quando elas não são muito boas e que muitas vezes nós não esperamos que aquilo aconteça, né? E a gente, com isso, está sempre colocando culpa em alguma coisa e não em nós mesmos, né? E temos que entender, o que nos ajuda, aliás, a entender, é que nós estamos aqui não por uma única vez, né? Já estivemos aqui na Terra várias vezes, né? Já tivemos várias encarnações. E tudo isso é que motiva o que acontece na existência atual. Então, nós trazemos, né, coisas boas e ruins de todas as existências que nós já vivemos aqui. E tem uma razão que nós estamos aqui, né? Para evoluirmos espiritualmente. Então, muitas vezes passamos por coisas que achamos injustas, mas que no fundo elas são merecedoras ou justas. Então, a grande coisa é aceitar o que acontece conosco, porque tem uma razão de ser, né? E a gente não deve se rebelar, que é pior ainda, contra esses problemas, essas dificuldades que passamos aqui na vida terrena. Então, é merecimento, né? Assumir total responsabilidade por todas as coisas que passam na nossa vida, que acontecem na nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção ao à nossa maturidade, né, e desenvolvimento interior, quando nós chegamos nesse ponto, né? A responsabilidade é fruto do nosso livre-arbítrio. Então, essa liberdade que Deus nos deu a cada um de nós de fazermos o que nós quisermos da nossa vida, ela tem um custo, que é a responsabilidade do que nós fizermos, né? Mas somos livres, né? Sentimentos e emoções somos nós que criamos, né? E gostamos de censurar tudo, muito, tudo e todos, né? Nós, sem fazer nada para melhorar. Então nós criticamos muito, né? É uma coisa do ser humano, né? Nós nos apaixonamos, nos iludimos por muitas vezes. Mas por quê? Porque nós só ouvimos o nosso coração, né? Nós não ouvimos a nossa razão, esquecemos. Então, tem que haver um equilíbrio entre a minha parte emocional e a minha razão. Eles têm que trabalhar junto. Eu não posso viver somente emotivamente, sem ter a minha razão controlando. Então, é um equilíbrio que existe entre a razão e a minha parte emotiva, né? Nós assimilamos, né, um mito de vitimismo. O que é isso, vitimismo? É aquilo que as pessoas
muitas pessoas sempre acham que são vítimas de tudo, porque tudo de ruim acontece com ela. Então, elas não admitem que muitas coisas, ou quase tudo, são elas que proporcionam, que criam. Então, elas se consideram vítima. Esse vitimismo, né, é uma coisa que nós trazemos lá do passado, né, e trazemos das mais remotas religiões politeístas. O que são essas religiões? São aquelas religiões que na época, os judeus, na época de Moisés, os judeus adoravam vários deuses, né? Então, quando ele trouxe os judeus do Egito para a terra prometida, uma das grandes dificuldades de Moisés era fazer com que os judeus adorassem um só Deus. Eles tinham vários deuses, né? Deus do amor, Deus da guerra, Deus do mar, enfim. E eles negociavam com os deuses. Então, tudo que acontecia de ruim para eles, eles consideravam que era ira dos deuses. E tudo que acontecia de bom para eles eram prêmios que os deuses davam para eles. Então, era como se os deuses, né, controlassem a vida deles. Tudo que acontecia, a culpa ou o mérito é do Deus tal, do Deus tal. Então, isso é uma dificuldade. E nós, né, e eles negociavam com os deuses, fazendo oferendas, né? Então, pediam alguma coisa e, se acontecesse, davam riqueza, ouro, moeda, animais, né, mortos, eles ofereciam, né? Faziam essas oferendas, né? E nós, até hoje, porque quem é que garante que nós, né, espíritos criados há muito tempo, não estávamos lá também participando disso tudo, né? Naquela época, ainda com espíritos sem evolução, sem grandes evoluções, né? E da mesma forma como eles faziam essas oferendas, nós continuamos com essa mania, hábito de negociar também, negociar com Deus, né? Quantas vezes nós falamos assim: Deus, se o Senhor me conseguir isso, eu vou subir de joelho aquela escadaria que dá lá na igreja. Isso é uma negociação, porque se não acontecer, eu não vou cumprir, né? Ou quantas vezes, né, a gente tem o nosso santo protetor, que é um espírito elevado, né, como Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, e eu falo: Nossa Senhora Aparecida, se a senhora me conseguir isso, eu vou a pé até Aparecida do Norte. É uma promessa, é uma negociação, né? E nós não precisamos negociar com Deus e com ninguém do plano espiritual, porque eles sabem o que nós precisamos, né? Basta nós pedirmos a Ele. E nós não podemos esquecer, então, que nós já tivemos diversas encarnações e que essa existência aqui é um somatório de coisas que ocorreram nas existências anteriores. Por isso que nós ainda temos resquícios de vidas passadas, né? Nós arranjamos sempre culpa ou culpado para todos os fracassos que nós temos na vida. E esquecemos que é tudo responsabilidade nossa. Todo fracasso que tem, ou sucesso, eu é que criei isso. Ninguém fez por mim, né? Não podemos jogar a responsabilidade em ninguém, né? E nós esquecemos que isso é fruto dos nossos comportamentos e atitudes que temos aqui no nosso dia a dia, né? E reclamamos muitas vezes de Deus quando não conseguimos as coisas.
Deus, ele não prioriza nem privilegia ninguém. Ele trata todo mundo da mesma forma. E quando nós não conseguimos alguma coisa que nós pedimos, que achamos que merecemos aquilo, nós vamos conseguir, primeiro, pelo nosso merecimento e pela vontade de Deus. E muitas vezes, Ele não nos dá aquilo naquele momento, porque Ele sabe que se der aquilo naquele momento, não seria bom para nós. Então, a gente esquece, de repente, a gente consegue aquilo. Por quê? Porque era a hora exata de acontecer. Que Ele sabe tudo, né? Que nós precisamos ou não, né? E aí também, muitas vezes, nós acreditamos, né? Muitos de nós que somos vítimas ainda do pecado original de Adão e Eva, e que trazemos isso, e o Espiritismo não aceita isso. Por quê? Porque ninguém é responsável pelos erros dos outros. Ninguém. Cada um é responsável pelo seu próprio erro, pela sua própria falta, né? E muitas pessoas acreditam, né, que são vítimas da fatalidade, né? E que o que acontece é culpa do mundo exterior, é uma fatalidade. Então, eu pego um determinado momento, bebo, pego o meu carro, provoco um acidente e aí alguém diz, foi uma fatalidade. Não, eu criei aquilo. Eu sabia que eu poderia causar um acidente, porque eu tinha bebido muito e dirigi, como acontece aí, mas vê, não existe fatalidade, não existe força de destino, isso é o destino. Não, nós é que criamos essas falsas fatalidades e criamos o nosso destino, que nós temos, né, a condição de alterar o curso de nossas vidas, se nós quisermos, né? Então, nós é que criamos, nós somos artífices de tudo isso que acontece conosco, né? E, nada acontece nas nossas vidas por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Não é porque eu mereço ou deixo de merecer. Existe uma razão para isso, né? E essas vítimas, muitas vezes, elas são induzidas, né, por velhas crenças que trazem do passado, né? E que, no momento, na situação atual, já não são mais válidas, né? E força de hábitos que ainda temos e que temos que avaliar se esses hábitos ainda, no momento, valem ou não. Muitos continuam válidos, mas outros não. Então isso nos prejudica e reclamam muito de cargas genéticas que trazemos dos nossos pais. A única coisa que trazemos em termos de genética dos nossos pais é o nosso corpo humano, só isso. O nosso espírito não foi criado pelos nossos pais, foi criado por Deus. O ser humano só cria o corpo humano, né? Então aí, quando a gente não consegue resolver essas coisas, que não temos, achamos que não temos capacidade de resolver esses problemas, né? Essas dificuldades que temos na nossa vida, o que nós falamos? Eu não merecia isso. Falamos isso, né? A vida é injusta comigo. A minha família que é culpada disso acontecer. Então, nada disso é verdade. Nós somos os únicos culpados, né? E nos acomodamos. A nossa família, fomos nós que escolhemos lá em cima, aquelas pessoas. E nós reencarnamos sempre no mesmo seio familiar, né? E aí, esquecemos de quê? Débitos de vida passada. Então, não merecia, são débitos que eu tenho que pagar aqui, agora, nessa existência, lá de trás, né? E as nossas provas que nós assumimos lá,
São coisas que muitas vezes são difíceis e que a gente não entende. Nós é que nos comprometemos a resolver essas questões, essa prova. Então, a gente tem que pensar muito bem quando as coisas acontecem conosco. É tudo responsabilidade nossa, ou da vida presente ou de vidas passadas, né? E os outros? Os outros merecem isso? Então, quantas vezes acontece alguma coisa de ruim com aquelas pessoas que a gente não simpatiza muito, aí acontece uma coisa, o que é que nós falamos? Bem que mereceu, não é? Então, para eles, merece essas coisas e para nós não, então é um contrassenso, né? Então, cada um merece o que tem que merecer, de bom ou ruim, porque foi criado por nós mesmos, né? E Jesus disse, já em seus evangelhos, a cada um conforme as suas obras, né? Então, nós somos artífices de todas as nossas obras, do que nós fazemos, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então, nós vamos colher o fruto dessas obras. A gente tem sempre que pensar que o nosso tempo presente aqui hoje é fruto lá de trás, do que eu fiz lá para trás, que está revertendo agora, estou colhendo agora. E, portanto, nós temos que nos preocupar, não com a vida futura, porque nós não sabemos o que vai acontecer, né? Mas a vida futura é reflexo, fruto do que eu praticar agora no presente. Vai refletir lá na frente, né? E nós temos que lembrar também que as vicissitudes da vida, todas essas dificuldades, né, que nós passamos, têm uma causa. E desde que nós consideramos Deus justo, essa causa deve ser justa. Então, o que nós temos que fazer com essas dificuldades, esses problemas? Primeiro, tentar resolver. Nós somos capazes de resolver tudo. Se a gente olhar para trás, quantos problemas que nós achamos que eram insolúveis, nós resolvemos e já até esquecemos. Vão aparecer outros? Vão aparecer outros. E Jesus também disse para nós, nos seus evangelhos, vós sois deuses, vocês resolvem tudo que quiserem, porque nós somos filhos de Deus e fomos criados à sua imagem e semelhança. Então nós temos que ter o quê? Fé em nós mesmos, fé em Deus, que vai nos ajudar, e a esperança sempre que nós vamos ter dias melhores. Então essas vicissitudes, essas dificuldades, elas passam pela nossa vida, e nós não podemos nos rebelar, e sim aceitar e tentar, porque conseguimos. Não, então, merecimento é uma coisa muito relativa. Todos merecem o que têm, né? Aí fala, nossa, mas coitado, aquele nasceu pobre e morre pobre, e morreu pobre. O que ele fez na vida passada? Com certeza foi muito rico, não soube usar, né, a sua fortuna devidamente e veio na existência posterior sem nada, privado de tudo, porque não soube usar. Então, nós vamos estar pagando aqui todos esses débitos do passado. Nós não podemos esquecer da lei de causa e efeito que nós estamos sempre falando aqui. Nós vamos sofrer tudo que nós fizemos os outros sofrerem. Não na mesma existência, na maioria das vezes, em existências futuras. Então, muitas vezes, a gente diz, nossa, por que aquela pessoa me trata mal? Como será que eu tratei as outras pessoas no passado? Será que eu fui orgulhoso, agressivo? Eu vou sofrer também isso aqui, e aí tem a razão de ser, né? Então nós temos que acreditar nisso.
né? Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para a gente refletir, né? Em que essa nossa vida aqui, essa nossa existência aqui é passageira. Nós estamos aqui para aprendermos e melhoramos muito, né? Hoje aqui, porque nós estamos séculos vindo em encarnações e cada vez melhoramos muito, né? Se a gente fosse olhar o que aconteceu há não sei quantos anos atrás, hoje nós somos bem melhores espiritualmente. E tudo que a gente faz aqui, ela reverte para nós, né? Espiritualmente. Porque materialmente, nós podemos conseguir tudo, né? Fruto do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho honesto, só que isso fica aqui. Vai ficar para os nossos filhos, para os nossos herdeiros. Nós não levamos conosco, né, nossas riquezas. Nós levamos a nossa riqueza interior, aquilo que eu consegui para o meu espírito, que está sendo preparado por nós mesmos, com a ajuda do plano espiritual, para se tornar perfeito. Aí o dia que nós nos tornarmos perfeitos, nós não precisamos mais encarnar, nós não vamos vir mais aqui, vamos ficar lá em cima, né? Fazendo o que hoje espíritos amigos, né, evoluídos fazem para nós, que pedem por nós também, né? Familiares, né, que passaram pela nossa vida, né, e que hoje estão no plano espiritual, se preocupam conosco. Então eles influenciam no nosso bem-estar aqui. Então, quando nós nos tornarmos perfeitos, nós vamos estar lá em cima, ajudando aqueles que nós deixamos aqui. Então, gente, era isso, que a gente tenha mais uma semana, né, tranquila, feliz, com ou sem os problemas que vão aparecer ou não, né, e que nós saibamos controlar e contornar isso. Portanto, vamos sempre pedir a Jesus, que está sempre do nosso lado, né, que Ele nos ajude a resolver todos esses problemas. Ele não vai nos chamar, Ele está esperando que eu chame. Na hora que eu pedir por Ele, Ele vem. Ele vai me ajudar, né? Então, muito obrigado, que Jesus continue sempre iluminando essa nossa curta passagem terrena. Que assim seja.